Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Vitória, da disciplina de Ciências, e eu sou professora aqui da Rede Municipal de Cascavel. A nossa aula de hoje vai ter como tema os níveis de organização do corpo humano. Vamos lá? Mas antes de iniciarmos, vamos falar um pouco sobre a nova doença que nós temos no nosso mundo inteiro, que está causando essa nossa quarentena, que está fazendo com que todo mundo fique em casa. É o nosso coronavírus, que é um vírus que tem causado doença respiratória pelo agente coronavírus, com casos que iniciaram lá na China, mas já atingiram diversos países no mundo, inclusive o nosso, o Brasil. Mas como é que a gente pode transmitir o coronavírus para outras pessoas? Ou então adquirirmos esse vírus? Através de gotículas de saliva, por exemplo. Estamos em um mesmo ambiente. Fomos para a sorveteria. E lá uma pessoa está com coronavírus e começou a tossir. Ou então começou a falar. E eu estou bem próxima a essa pessoa. Gotículas de saliva da boca da pessoa podem me atingir. E isso pode passar a doença, passar vírus para mim. Então, por isso evitar tantos locais fechados, locais com aglomerações de pessoas. Por isso que é importante evitar. Outra forma é o contato pessoal, como toque ou aperto de mão com pessoas infectadas. Espirro, tosse e catarro também vão expelir algumas secreções, como saliva, e o catarro em si já é uma secreção. E tudo isso pode conter o vírus, o coronavírus. Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos. Nós temos uma grande mania de coçar os olhos, pegar no nariz, passar a mão na boca, em diversos momentos do nosso dia a dia. Por isso que é importante a gente evitar pegar ônibus, porque todas as pessoas que seguram naquelas barras, uma delas pode estar infectada. Basta uma tocar naquela barra e as demais também tocarem e o vírus pode contaminar diversas pessoas ao mesmo tempo. Como nós podemos prevenir? Evitar contato com pessoas, Pessoas que apresentam sinais ou sintomas da doença. Lavar a mão sempre. Uso de umidificador no quarto ou tomar banho quente para auxiliar no alívio de dores de garganta. Utilizar lenços descartáveis para higiene pessoal. Higienizar, lavar as mãos, após tossir ou espirrar. Não compartilhar objetos. Manter os ambientes bem ventilados para facilitar que o vírus, se caso alguém esteja com você em um ambiente fechado, o vírus está circulando somente naquele ambiente. Quando abrimos janelas, o vírus já pode ir embora, O vento auxilia na limpeza do ambiente. Então, gente, todas essas prevenções se resumem em uma única só. Evitem sair de casa, evitem ter contato com outras pessoas que vocês não sabem se tem ou não coronavírus, tá bom? Agora nós vamos voltar para o nosso conteúdo. Aula passada falamos sobre as células, como elas são estruturadas, membrana plasmática, citoplasma, o nosso núcleo. Falamos também sobre as organelas, qual a função das organelas dentro das nossas células, como funciona esse metabolismo. Mas vamos relembrar um pouco sobre o conceito de célula. O que é a célula? A célula é a unidade básica dos seres vivos. Vocês lembram que eu falei que a célula é a unidade básica da vida? Todo ser vivo possui célula. Mas há seres vivos que apresentam uma única célula, são seres unicelulares, e outros seres que possuem várias células, inúmeras células, que são seres pluricelulares.
Mas vamos lá, quem são esses seres unicelulares com uma única célula? Fazem parte do reino Monera e Protista, que são as bactérias do reino Monera, e do reino Protista nós temos o paramécio, né, que eu havia falado para vocês, que é um protozoário. E já nos seres pluricelulares, que apresentam um grande número de células, muitas células, nós temos a exemplos, nós, seres animais, né, nós somos animais do reino Animalia, e as plantas do reino Plantae, né, como por exemplo, tia, que planta? As plantas que você tem em casa mesmo. Sejam aquelas plantinhas que a mãe de vocês colocam para enfeitar, os cactuzinhos, o limão que você tira da planta, da limoeira. É uma planta que é um ser vivo como nós. São seres pluricelulares com inúmeras células no corpo deles, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os tecidos, a definição dos tecidos presentes no nosso corpo. Eles são formados por células diferenciadas, mas que vão possuir propriedades semelhantes entre si. Essas células vão estar no mesmo local, com a mesma funcionalidade. E o nosso organismo ele possui 4 tipos básicos de tecidos, que são epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. E esses tecidos eles possuem células que vão expelir o material extracelular, que vai auxiliar nesse funcionamento do tecido. Mas existem tecidos que possuem de forma abundante esse material extracelular e outros tecidos que chegam a ser inexistentes. O tecido adiposo, nós encontramos células que vão armazenar a gordura, atua como reserva de energia, uma vez que a gordura armazenada possa ser utilizada pelo organismo como fonte de energia. O que isso significa? Hoje eu passei o dia comendo só gordura, comi muito sanduíche, comi muita fritura, comi muita gordura. E aí, o meu corpo, ele vai armazenar essa gordura. Parte dessa gordura ele vai armazenar. Já que eu não estou fazendo exercício, já que eu não estou caminhando, eu não estou desgastando essa gordura que eu consumi. Então, é justamente por isso que a gente engorda. A nossa gordura na barriga, isso aqui tudo são células que estão armazenando gordura. É o nosso tecido adiposo, entendido? O tecido ósseo, ele irá formar todo o nosso esqueleto presente no nosso corpo. E as células presentes nesse tecido, elas vão ter uma matriz óssea intercelular. O que é isso? É uma matriz entre as células. Vocês lembram que eu falei no slide anterior sobre uma matriz extracelular que as células produziam? Pois é, aqui no tecido ósseo, as células elas vão produzir uma matriz óssea, uma matriz intercelular. Tem um conjunto de células e essas células estão nessa matriz. Entre uma célula e outra eu vou possuir a minha matriz óssea. E é justamente essa matriz óssea que vai dar a resistência presente no tecido ósseo. Essa matriz óssea ela é sólida, dura e resistente, dando essas mesmas características ao nosso tecido ósseo. No tecido cartilaginoso, eu vou encontrar células ovaladas que são mergulhadas num líquido viscoso. E esse tecido está presente em várias cartilagens no nosso corpo, como por exemplo a nossa orelha. Se vocês pegarem na orelha, vão ver que é um tecido, a cartilagem é formada por um tecido bem mais flexível comparado com o tecido ósseo, né? No tecido ósseo eu tinha uma matriz óssea entre as células que deixa uma resistência bem maior ao tecido. Por isso nosso osso é bem resistente. Já aqui na cartilagem, as minhas células são mergulhadas numa matriz líquida, um líquido viscoso. Esse líquido dá uma flexibilidade maior à nossa cartilagem, ao nosso tecido cartilaginoso. Por isso que a orelha, a nossa orelha e o nosso nariz é tão flexível.
Esse tecido vai ter como função dar forma e sustentação às nossas estruturas, ou seja, vai dar a forma do nosso nariz, forma da nossa orelha, da nossa traqueia, por exemplo. O tecido epitelial vai ter como função no nosso corpo de revestimento interno e externo de órgãos, formando as glândulas. Todas as células que vão agrupar-se e formar o tecido epitelial não vão deixar nenhuma matriz extracelular entre elas, ou seja, não vai ter espaço entre uma célula e outra, até porque elas vão ter que revestir o nosso corpo e os nossos órgãos, não é isso? Lembra que eu falei que o tecido epitelial estava presente na nossa pele? A pele, que é o maior órgão do nosso corpo? Pois é, o tecido epitelial está presente e ele vai servir como revestimento externo desse nosso órgão. O tecido conjuntivo é o tecido mais abundante no nosso corpo. É nele em que encontramos as células mais separadas uma das outras devido à grande quantidade de substância extracelular presente neste tecido. E essa substância extracelular, essa substância intercelular, é uma das características mais importantes desse tipo de tecido. E é bem característico, não é? A substância extracelular presente ela é constituída de duas partes: as fibras do tecido conjuntivo e a matriz extracelular, ou também conhecida como substância fundamental. No tecido muscular, nós temos células bem alongadas. A morfologia das células nesse tecido ela é bem diferente comparada aos outros tecidos, como, por exemplo, o que a gente acabou de ver no tecido conjuntivo, onde nós temos células ovaladas. Aqui no tecido muscular, nós temos células bem mais alongadas, devido à funcionalidade desse tecido em geral. As células alongadas elas têm a capacidade de contração e relaxamento de forma subsequente. Ou seja, primeiro ela contrai e depois ela vai relaxar. Então, essa funcionalidade dessas células, elas tornam esse tecido diferenciado. A morfologia das células são bem diferentes. E essa capacidade das células em contração e relaxamento é o que vai proporcionar os movimentos do nosso corpo. No tecido nervoso, eu vou encontrar células denominadas neurônios, que são capazes de receber estímulos e conduzir as informações provenientes desse estímulo para todo o meu corpo através do impulso nervoso. Os neurônios eles vão distribuir toda a informação para todas as células do meu corpo através desse impulso nervoso. Eles têm forma estrelada e são células bem especializadas. Eles fazem parte do nosso tecido nervoso. Professora, tem outra célula do meu corpo que tem formato estrelado? Não. Por quê? Porque os neurônios eles têm uma função especializada do tecido nervoso. Além deles, o tecido nervoso também tem as células da glia, que vão nutrir, sustentar e proteger os neurônios. E esse tecido é encontrado nos órgãos do sistema nervoso, que é o cérebro e a medula. As células do tecido nervoso, os neurônios, como a gente já discutiu, eles têm um formato estrelado. E para isso eu trouxe aqui uma imagenzinha para demonstrar a vocês os vários prolongamentos dessas células. E esse maior prolongamento aqui, que vocês podem observar, ele é denominado de axônio. E eles vão auxiliar na recepção, na geração e na transmissão dos impulsos nervosos para todo o corpo. Os órgãos. O que são os órgãos? Os tecidos também se agrupam em nosso corpo. Ou seja, vou ter vários tecidos juntos e vão gerar um órgão. Eles vão interagir entre si e irão formar o nosso órgão, como, por exemplo, a nossa pele. O estômago, por exemplo, é um órgão do corpo humano. Nele
Podemos reconhecer a presença do tecido epitelial, do tecido muscular, entre outros. Já nos sistemas, o que são os sistemas que nós temos no nosso corpo? Digamos que hoje meu lanche da tarde vai ser uma maçã. Estou de dieta. Quero evitar ter muito tecido adiposo. Quero evitar ter muitas células que estão armazenando gordura. Não quero engordar. Então, o meu lanche da tarde hoje vai ser uma maçã. A maçã, quando eu triturar ela na boca, ela vai passar por vários órgãos que estão presentes no meu sistema digestório. O que é isso? Todos esses órgãos, o que eles vão fazer? Eles vão ajudar na digestão do nosso alimento, na digestão da maçã que eu estou ingerindo. Então, todos esses órgãos são pertencentes ao sistema digestório. O que é o sistema? Vários órgãos que interagem no corpo humano, desempenhando determinada função no organismo. Esse conjunto de órgãos associados formam um sistema. Da célula ao organismo. Vocês perceberam que a partir da célula, várias outras coisas são criadas, são organizadas dentro do nosso organismo? O que é o organismo? Sou eu, é você, é o conjunto de todos os sistemas organizados em nosso corpo. Nós somos um organismo. Aqui comigo, ó, conjunto de sistema que funciona harmonicamente para manter a sobrevivência do organismo. Então, eu sou um organismo, você é um organismo. Por que que nós somos? Porque nós temos vários sistemas de forma organizada, harmonicamente, estão funcionando para mantermos vivos. Entendido? Então, vamos lá recapitular tudo que a gente estudou. A união de todos os sistemas forma o organismo, né? Vamos lembrar disso. Nós temos moléculas, falei até sobre a molécula da água, várias outras moléculas na aula passada. E essas moléculas estarão presentes nas nossas células. As nossas células irão se unir e formar os nossos órgãos. Não, isso aqui está muito... As funções no organismo. Os sistemas, eles têm funções específicas que podem ser reunidas em 4 tipos. A nutrição, onde nós vamos incluir todo o sistema que está responsável pela digestão, o sistema respiratório, o sistema circulatório, o sistema responsável pela excreção e a defesa do organismo. Na parte de relação, nós temos todo o sistema responsável pela locomoção do ser vivo, os sentidos e a fonação. Na coordenação, refere-se ao sistema nervoso, sensorial, né, nosso sistema nervoso, e às glândulas endócrinas. Na reprodução, nós temos o nosso sistema reprodutor, né, a reprodução, que relaciona-se com a conservação da nossa espécie, ou seja, na multiplicação de mais organismos da nossa espécie. Então, nós temos vários sistemas relacionados a esses 4 tipos, a nutrição, a relação, Resumindo o que nós estudamos, né? Nosso corpo é possível identificar diferentes níveis de organização que atuam nos nossos processos vitais. Podemos resumir essa organização por meio do esquemazinho que eu estou trazendo para vocês, onde eu tenho desde a unidade básica da vida, que é a célula, até a formação de um organismo por completo. As células, a união de várias células, eu vou constituir um tecido, onde a união de vários tecidos eu posso constituir também um órgão. Quando eu tenho vários órgãos atuando numa mesma função, eu tenho no meu sistema. E a união de todos os sistemas funcionando entre si de forma harmoniosa, eu tenho um organismo, ou seja, tenho um indivíduo, eu, você, nós somos organismos.
E mais abaixo eu tenho um outro esquema bem ilustrativo para a gente observar no ponto 1 o átomo, que é a unidade básica da matéria, né? A menor partícula da matéria é o átomo, onde nós podemos observar no ponto 1. E a união desse átomo pode formar uma molécula, que é o nosso ponto 2, que é a molécula. Eu dei até exemplo na aula passada, que a molécula da água, H2O, um oxigênio para 2 hidrogênios, né? E no ponto 3 nós temos uma célula bem alongada, né? Vocês lembram do tecido muscular? É bem parecido com essa célula aqui que nós temos no ponto 3. O ponto 4 nós temos várias células juntas. E quando eu tenho várias células juntas, eu tenho um tecido. E pelo desenho é bem parecido com o tecido muscular. E a união de vários tecidos nós temos o ponto 5, que é um órgão. E no ponto 6 eu tenho um sistema, né? Sistema circulatório aqui no nosso ponto 6. O sangue passa pelo nosso coração, né? E é distribuído por todo o nosso corpo. No ponto 7 eu tenho a união de vários sistemas juntos, atuando de forma harmoniosa, formando um organismo, né? E aqui eu tenho um organismo de espécie diferente a nossa, que é um gatinho, né? Pronto, galera. Agora vocês vão fazer uma sugestão de atividade sobre o nosso tema, níveis de organização dos seres vivos. O objetivo da nossa atividade é identificar os níveis de organização dos seres vivos, iniciando pelo átomo e chegando ao organismo humano. Aprimorar o trabalho por meio de uma escala e desenvolver o trabalho para aprimorar o conteúdo. Então, o que é que vocês vão fazer? Cada um irá desenhar em seu caderno um exemplo de cada nível do início ao fim da organização de seres vivos. O que isso significa? Vocês vão escrever de átomo até organismo humano e abaixo disso vocês irão fazer um desenho esquemático, um desenho do que representa o átomo. Aí em seguida, depois do átomo vem o quê? Aí vocês fazem um desenho também. E logo depois vocês vão colorir, fazer do jeito que acharem melhor, tá bom? Sejam bem criativos. Galerinha, então é isso. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. Qualquer dúvida é só pedir o auxílio dos professores e nós estamos aqui, tá?